Pessoal, boa tarde. Estamos aqui ao vivo na plataforma de webinars do Embarcados para mais um webinar aqui com bastante conhecimento técnico para vocês. E hoje a gente vai falar de hardware, design para manufatura. Nós vamos ter aqui um webinar do layout à produção em escala em projetos IoT, boas práticas para o desenvolvimento de PCB com tecnologia celular. A gente está recebendo aí o pessoal da Telit, né? E convidou também o pessoal da Hymix para conduzir esse webinar de hoje. Então, vocês estão acostumados aqui com a plataforma do Embarcados, a gente traz muito conhecimento para os desenvolvedores, né, de hardware, pessoal que trabalha com produto, pessoal que trabalha com firmware e software também. Então, vocês estão aí acostumados no embarcados.com.br/webinars. E, né, uma satisfação falar aí para vocês, e hoje nesse webinar exclusivo e ao vivo aí, auxiliando vocês com os seus projetos. Vocês me escutam bem, pessoal? A gente entrou 1 minuto mais cedo aqui para ver se está tudo ok, tá bom? Boa tarde, gostaria de que vocês deixassem também escrito aí de que parte do Brasil vocês estão assistindo a gente, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos começar então o webinar aí, 15 horas, horário de Brasília, vamos nessa. Nesse webinar nós vamos apresentar as boas práticas no desenvolvimento de hardware para projetos IoT, utilizando tecnologia celular. Em especial, hoje nesse webinar, nós vamos falar sobre o módulo LE910S1 ELG, que é um módulo CAT1 com fallback 2G, mais GNSS da Telit, né? E a gente vai abordar desde o layout da PCB até a manufatura, tá? Então, para falar do layout, a gente trouxe aí o pessoal da Telit, né, que está aí com a placa de desenvolvimento chamada Telit Rio, e eles vão apresentar aí para vocês. E também, para falar da manufatura, né, a gente trouxe aí o especialista da Hymix para falar sobre o processo produtivo, né? E vão identificar também os problemas comuns e soluções que garantem um projeto de manufaturável e estável. Tá bom, pessoal? Então vou chamar aqui para a sala, né, para se apresentar para a gente. Primeiro o Vitor que é da Telit. Tudo bom, Vitor? Tudo bem, Thiago? Boa tarde, pessoal. Prazer falar com vocês aí. Tudo jóia. Ô, Vitor, se apresente para o pessoal. Quem é você? Bom, eu sou o Vitor, eu sou engenheiro de aplicação na Telit Brasil aqui, trabalho com a Thaís também, engenheira de aplicação, e todo o time Telit Latam aqui. E hoje a gente vai apresentar um pouco sobre esse tema aqui de layout e a produção em escala de projetos IoT. Espero que vocês gostem aí do material. Tá jóia, obrigado, Vitor. Deixa eu chamar para a sala o Smiling, que é da Hymix. Tudo bom, Smiling? Boa tarde. Thiago, boa tarde. Vitor, boa tarde a todos que estão participando conosco. Satisfação estar com vocês aqui essa tarde. Obrigado, Smiling. Smiling, você trabalha já faz tempo aí, né? Você toma conta aí da manufatura? O que você faz no dia a dia? Já aqui na Hymix há quase 10 anos, mas estamos aí nesse mercado de eletrônica há quase 20. Então, trabalhando na Hymix, outras empresas do segmento de montagem também, a Philco, Britânia, a Delta, a Teicom também. E a expectativa é que possamos contribuir com todos os desenvolvedores, bastante gente que estou vendo de norte a sul, né, no chat, pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas de Porto Velho, Rondônia. Então, tomara que seja um trabalho bacana para todos nós e que consigamos contribuir um pouquinho para os desenvolvimentos aí. Muito bom. Nós vimos aqui nas inscrições, né, tem pessoal do Sudeste, do Norte, Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste também. Tem pessoas do Brasil inteiro e até pessoas de fora do Brasil aí que dominam o português e vão aproveitar essa experiência de vocês de produto. Então vamos logo nessa. Eu vou passar o bastão para vocês. Boa apresentação, viu, pessoal? Valeu, obrigado, Thiago. Então, pessoal, boa tarde. Então, a gente vai começar um pouco da apresentação aqui, mostrando a agenda. Então, o que a gente pretende cobrir nessa apresentação de hoje é uma continuação do webinar anterior, que foi feito com a Thaís da Telit também. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esse novo módulo do LE910S1LG. Ele é um módulo CAT1 com fallback 2G, conforme disse o Thiago anteriormente. Ele também possui o GNSS separado, né? Embarcado e separado dentro do módulo. Então, a gente vai cobrir alguns pontos referentes ao design review aqui, como alimentação, sequência de power on e power off. Também cobrir um pouco sobre os planos internos de uma PCB, o quão importante é o plano de VCC e GND numa PCB. Os sinais de SIM card também, a criticidade disso e as dicas de layout.
também antenas, acho que é o ponto de maior dúvida do pessoal aí. E também a importância de um item que parece simples, mas é fundamental num projeto, que são os test points e as interfaces de comunicação. Aí, logo a seguir, a gente começa um bate-papo entre eu e o Smiling para falar um pouco dessa parte de manufatura. E, por fim, a gente mostra um pouco sobre o kit da Telit, a Telit Rio, conforme o Thiago falou. Vou passar o slide aqui. Tá, então aqui falando um pouco sobre o LE910S1. A estratégia da Telit para esse módulo é que ele seja bastante atraente também, além da performance na questão do custo. Então, um dos motivos de não ter o 3G no módulo é essa questão de reduzir custo e oferecer um produto de qualidade no mercado, juntamente com o GNSS independente. Então, um pouco aqui sobre a folha de datasheet do módulo. A visão desse módulo, a princípio, é para um mercado mais Latam e EMEA. E, enfim, como eu já disse, a questão do custo otimizado, ele é um Cat1 single antena, ele é da família da Telit do Form Factor 910, ele tem aproximadamente 28 por 28 de dimensão aí, LGA. Então, nessa família da Telit, a gente tem esse módulo Cat1, a gente tem módulo Cat-M, tem módulo ANB, 3G, 2G, então tudo no mesmo Form Factor. Um pouquinho também sobre alimentação, que vai de 3.4 até 4.2 volts, no modo de operação normal, né, com 2G e Cat1 habilitado, range de temperatura, e ele é o módulo Release 9 da 3GPP. Então, vamos lá, sobre o throughput, ele tem um downlink ali de 10 MB e um uplink de 5 MB. Ele é compatível com o OTI, já foi testado aqui pela Telit Brasil, funciona legal. Tem IPv4, V6, o fallback 2G, conforme citado, e o GNSS independente também. Então, das constelações ali, a gente tem GPS, GLONASS, Beidou e Galileu. E as interfaces de comunicação são as padrões, né? USB, UART, SPI e 2C, e mais o GPIOs ali para controle do usuário, além da interface SIM card. Aqui falando um pouco sobre o GNSS embarcado desse módulo. Então, como eu disse, ele suporta as constelações GPS, GLONASS, Beidou e Galileu. É uma ótima solução aí para o mercado de tracking também. Você consegue trabalhar até com 3 constelações ao mesmo tempo. Então, você tem uma boa possibilidade de precisão no seu projeto aí. Referente à sensibilidade em rastreamento, ele trabalha até com menos 160 dBm, uma ótima faixa aí. E também a sensibilidade em code de menos 147 dBm. Se você for pensar, esse módulo, ele tem um footprint menor comparado a um projeto que você precisa usar o módulo celular separado do módulo GNSS. Então, você tem tudo integrado no mesmo form factor. Então, essa é uma das vantagens aí. Aqui eu vou apresentar um pouco sobre a arquitetura do módulo, só para vocês terem uma noção. Aqui a gente tem a alimentação que ela compartilha os mesmos pinos ali do módulo, mas o controle da alimentação é feito de maneira separada. Então, você consegue controlar a alimentação do celular e do GNSS separadamente. Você tem uma UART dedicada só para o GNSS, para você receber e configurar as mensagens ali, sem precisar trabalhar com o celular. Existe a possibilidade também de trabalhar com os dois, ligando uma UART à outra. Então, você poderia também trabalhar com os dois numa mesma interface. E a questão da antena também, que é separada. Vamos lá, sobre o celular, também a alimentação que compartilha os mesmos pinos. E as interfaces de comunicação ali, USB, UART principalmente, GPIOs e I2C. Então, aqui uma pincelada um pouco da arquitetura do módulo. Aqui a gente começa a entrar mais no ponto relacionado ao Design Review, que são os pontos que a gente considera mais críticos na hora do design de uma PCB com módulo celular, né? Então, a questão de alimentação, além de garantir os limites máximos e mínimos ali, você tem que considerar também a questão do burst de TX2G, por exemplo, que você pode ali, durante uma transmissão de 2G, você pode ter um pico de mais de 2 amperes, então você tem que prever o seu design para conseguir garantir essa estabilidade no momento de pico. Tem a questão também, que não é só
simplesmente ligar um módulo, né? Você precisa ligar o módulo, alimentar, dar o sinal de Power On no módulo ali, mostrar que você está ligando. Você precisa guardar também o tempo de inicialização do módulo. Então, isso é o que a gente vê no slide, na imagem da esquerda aqui, toda essa questão de temporização e monitoramento dessa questão. E também a questão de desligar o módulo. Não é simplesmente você cortar a alimentação do módulo, desligou e está tudo certo. Você até pode fazer isso, mas isso é um risco que você acaba correndo de danificar ali o módulo. Então tem toda uma sequência ali de temporização para desligar, aguardar o módulo estar disponível para que seja cortada a alimentação e tudo mais. Basicamente sobre alimentação em Power On, acho que é isso. Também acho que um ponto importante é considerar o controle ali da bateria, né? Às vezes você está com a bateria ali com a tensão um pouco mais baixa e quando tem esse pico de corrente ali, a tensão da bateria vai lá embaixo. Então é um ponto que você tem que gerenciar bem ali e prever isso no seu projeto. Só vou tomar uma aguinha aqui que fica a garganta seca. Agora, os planos internos de VCC e GND, né? A gente sempre recomenda que o cliente pelo menos trabalhe com 4 layers na PCB, para que ele possa fazer um plano interno ali de GND e de alimentação, pelo menos, para poder ter um projeto mais estável, um plano de GND sólido ali, né? Então, aqui na imagem abaixo, a gente tem o nosso kit, que é a Pellet Hill, que o Thiago citou no início. Então, nesse kit você pode ver que esse aqui é quase que o design dos sonhos, né? Você tem um plano de GND ali sem nenhum recorte. Então, a gente conseguiu prever isso, né, nesse layout. A gente sabe que em muitos momentos você acaba tendo que passar uma trilha ou outra, mas quanto menos sinais você passar no plano de GND ali é o ideal. E isso acaba... O plano de GND e os recortes nele podem interferir diretamente nas performances de antena, né? Então, essa é a importância de você não passar sinais críticos no plano de GND e nem recortar o GND. O ideal é mais esse plano sólido, como demonstrado abaixo também. A seguir, a gente tem também agora o plano de VCC. Essa placa, que é a Pellet Hill, a gente tem só 2 recortes, que ali basicamente é a entrada da USB, ali os 5 volts, e o restante é o plano de alimentação do módulo e os outros periféricos, né? 3,8 volts. Então, é uma placa até que ficou com poucos recortes mesmo no plano de VCC, somente com 2 alimentações principais ali de sinais críticos, e a gente tem a demonstração disso, né? Acho que basicamente sobre os planos internos, acho que esses são os pontos mais importantes aí de evitar recortes no plano de GND. E o plano de alimentação você tem um pouco mais de liberdade, respeitando a distância entre os polígonos ali. E essa é a maneira que a gente recomenda, pelo menos, trabalhar com pelo menos 4 layers ali, o top, o bottom e os layers de interno de VCC e GND. A seguir, a gente tem um pouco sobre SIM cards, então, que é um ponto bastante crítico aqui para projetos. Normalmente, muitos clientes acabam esquecendo de adicionar aquela proteção SD e aqueles capacitores de bypass ali nos sinais críticos de SIM card. Então, a gente sempre recomenda adicionar um TBS, um capacitor de bypass ali próximo ao conector do SIM card, no SIM holder, né? Os sinais do SIM card também eles devem ficar longe de sinais de alta frequência. Então, quando você vai começar o design ali, a gente recomenda, como se fosse uma sequência lógica ali, os sinais mais críticos primeiros e depois os menos críticos e a alimentação ali. Então, os sinais de alta frequência a gente recomenda já começar primeiro e não cruzar esses sinais, nem deixar perto de outros sinais críticos. As trilhas do SIM card também, todos os sinais ali, a gente recomenda que a trilha longa não é legal, acaba gerando alguns problemas com o SIM card ali, reconhecimento e tudo mais. Então, quanto mais curto, melhor. E para evitar crosstalk também, a gente recomenda deixar o sinal de clock e SIM data ali longe e blindado com GND dos demais sinais, né? Então, na figura abaixo, a gente tem um pouco de recomendação de design. Na primeira e segunda imagem é o que a gente não considera o ideal ali. Na primeira imagem seria fazendo um cotovelo para conectar o capacitor de bypass entre o módulo e o pino
do módulo, do SIM holder, desculpa. E no seguinte ali a gente tem o módulo conectado diretamente no pino do SIM holder e depois o capacitor, o que a gente também não recomenda. O que a gente recomenda é igual a conexão da terceira imagem, que é o módulo, o capacitor e depois o pino do SIM holder, mas sem fazer o cotovelo na hora da conexão ali, sem fazer aquele ângulo reto, né? Então é o que a gente vê de mais crítico e de erro mais comum assim nos layouts e sinais relacionados a SIM card de projeto. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre as antenas e trilhas de antenas relacionadas ao módulo celular. Então, primeiro de tudo ali, o mais crítico é garantir que a sua trilha ali da antena tenha os 50 ohms de impedância. Então, muitas das vezes a gente vê que o cliente acaba não se preocupando com essas questões da impedância da antena ali, da linha da antena. Então, é uma estratégia bem simples, né? Tem alguns softwares que ajudam muito a você fazer o cálculo ali de largura de trilha e tudo mais. Então, na imagem abaixo, a gente tem um exemplo do software PCB Saturno ali, mostrando a largura de trilha, as distâncias entre trilha e o plano de GND ali. E, basicamente, são as configurações que você tem que começar já considerando no layout, né? A questão da impedância da antena. A mesma coisa dos sinais de SIM card também, a gente tem que fazer a trilha mais curto possível e com a menor mudança brusca de roteamento, né? Então é algo bastante crítico relacionado à antena. Também não devemos fazer aquele cotovelo ou ângulo reto, sempre, se possível, não fazer nenhuma mudança brusca e se fizer, não usar ângulo reto. Então, para preservar o sinal da antena aí. Também um ponto bastante importante, que é usar a placa de 4 layers com um layer de baixo do sinal da antena, sendo GND. Que aí você pode fazer a conexão direta ali dos sinais que blindam a via da antena no layer exatamente abaixo. Então esse é um ponto bem crítico que a gente recomenda também, que se use o layer abaixo da linha de feed da antena como GND para que você possa fazer a conexão direta ali de blindagem. O que mais? Em relação a essas vias de proteção ali da linha de feed, a gente recomenda que você adicione uma via a cada pelo menos 2 milímetros. Então, nos slides a seguir, eu vou ter um exemplo ali para mostrar para vocês do que seria isso, né? E para projetos que, se possível também, que não seja, se não for o FL, a conexão direta na placa ali, se não for uma antena externa, que você preveja um circuito de matching, para você poder controlar ali depois o matching do seu feed line ali, feito o projeto. Então, no slide a seguir, a gente tem um exemplo do kit da Telit, que é esse Telit Rio que a gente está desenvolvendo aqui no Brasil. Eu vou pegar o controle da imagem aqui, aí fica mais claro para vocês. Aqui é uma antena, seria a GNSS, e aqui a antena celular. A questão da via que eu falei com vocês são essas aqui que contornam a linha do feed da antena. E aqui também embaixo. E o circuito de matching está previsto aqui, ó. O mais próximo possível da antena. Então, isso é um pouco do que eu expliquei anteriormente. As vias blindando a linha de feed da antena ali. E aqui a questão do circuito de matching para antena PCB. Na PCB. Então, só para exemplificar um pouco para vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui está previsto no kit da Telit Rio. Em breve a gente vai estar lançando aí para vocês. E vai estar disponível para que vocês possam acessar também. E o ponto seguinte, que parece não tão importante, mas é bem crítico no projeto, que é prever os test points e deixar as interfaces de comunicação disponível também. Seja para debug, para validação de firmware e hardware, ou até atualização de firmware do módulo ali. Então, na imagem abaixo, a gente tem um recorte da nossa placa da Telit Rio, com os test points acessíveis e de preferência na mesma face da PCB, né, para facilitar o processo de validação e giga depois. Então, o que se aplica? Basicamente, desde o processo produtivo ali, na questão da montagem da placa, para avaliar se está tudo bem. Depois, um processo posterior de validação de firmware e de hardware, na parte de prototipagem.
E também alguns pontos, quando existe uma nova versão de firmware disponível do módulo, algo do tipo, fica bem mais fácil de você já fazer a atualização do módulo celular sem precisar fazer nenhum tipo de alteração na placa, né? Só usando os test points. Então, o test point é bastante importante prever em todas as placas. Então, a seguir aqui, eu vou chamar o meu amigo Smiling aqui, que é o nosso especialista da Hymix, para me auxiliar aqui e passar as dicas referentes à manufatura. E conforme ele for apresentando também, a gente vai mostrando o que a gente implementou no kit da Telit. Boa tarde, Smiling. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Então, bacana esse projeto da Telit, que vai estar usando o LE 910. Isso. A gente vê, em especial, os desenvolvedores, né? Já viram uma série de recomendações e desafios de design que o Vitor está nos passando. E a notícia que tem para dar é que aquilo ali é muito importante, mas não vem só, né? A gente tem outros tantos desafios aí de design que vão contribuir para a manufatura, né? Dentro do escopo mesmo, design for manufacturing, design for assembly. São itens bastante importantes, nós pensamos alguns, vamos comentar aqui, para poder contribuir nesse design que vocês vão estar aproveitando desse projeto bacana da Telit. Apesar de ser essa notícia de que tem que atender não só o que o Vitor comentou, mas também outras recomendações, é que uma boa notícia é que é possível, né? Tem como conseguir fazer isso, fazer essas sugestões com os próximos slides, ser bacana a gente debater um pouquinho, explicar, para contribuir para esse desenvolvimento. Uma coisa assim, a gente vê bastante nos projetos, a gente compreende que os projetos estão cada vez mais complexos, com funcionalidades cada vez mais avançadas, e isso traz necessidades aí de design que vão invariavelmente colocar projetos com população de componentes tanto na face top quanto na face bottom. E para conseguir ter um bom resultado em manufatura desse tipo de projeto populado em ambos os lados da placa, é muito importante que a gente considere a disposição dos componentes críticos em uma única face da placa. Então, tem sido comum essa ocorrência, os projetos estão densos, eles são críticos, tem componentes em ambos os lados, totalmente compreensível para poder ter funcionalidades avançadas nesses novos projetos. Mas a gente tem uma recomendação de ter os componentes críticos numa única face, porque, em geral, os componentes críticos têm recomendação de submissão ao processo de reflow uma única vez. Então, você pega um BGA, o próprio módulo ali 910, na tela, você vai olhar todo o hardware guide, vai ter recomendações em relação ao perfil, porque são componentes complexos que trazem uma certa sensibilidade ao processo. Eu tenho nessa imagem aqui, vocês estão vendo uma placa, o lado mais ao centro da imagem, o lado top dela, mais ao lado direito, o lado bottom. Mas vocês percebem que tem módulo no lado top, tem módulo no lado bottom, tem componentes grandes, né, conectores SIM-card no lado bottom, tem indutor, que é um componente grande, é pesado, está no lado top, tem antena, então tem componentes distribuídos críticos em todas as duas faces da placa. Isso é problemático porque você tem a restrição de um módulo de ser submetido a apenas um processo de reflow. E o outro também. Como os dois estão um no lado top e um no bottom, um dos dois vai acabar sendo submetido ao processo de reflow duas vezes. Na fábrica, você vai passar a placa primeiro, geralmente, o lado bottom, monta os componentes, aí vai virar a placa, vai montar o segundo lado, e os componentes que já estavam lá vão estar passando a segunda vez enquanto você está montando o lado top. Então, isso é problemático. Além disso, componentes grandes, componentes pesados, eles podem exigir um processamento adicional. Em manufatura, processamento adicional significa naturalmente mais custo, mas também mais riscos de modos de falha, porque você está manuseando mais o produto. Então, o componente, como a gente vê no centro, do lado top da placa, essa imagem mais ao centro, ele é pesado, esse indutor. Quando ele for passar, se a gente montou primeiro essa parte e deixou para montar o lado onde tem um módulo maior, tem os conectores sem card que vocês estão vendo na imagem à direita, vai precisar colocar um adesivo para que esse componente não tombe, não caia durante a segunda passagem dele no reflow, já que ele vai estar de ponta cabeça, né? Ele está no lado de baixo da placa, enquanto estou montando os componentes do outro lado. Então, mais manuseio, custo de adesivo, não é legal. E componente também com área muito grande. A referência aqui é uma área acima de 450 milímetros quadrados, você também vai ter esse risco. Ele pode não ser tão pesado, como é o caso do indutor, mas a área dele gera essa condição de risco de se descolar da solda já feita no processo anterior e ele cair no forno de refusão. Então, o que vai ser feito como contramedida?
vai ter um processo adicional, um uso de um adesivo de alta tecnologia, para que ele possa manter, não afetar a parte já soldada da placa, mas é um material, um insumo caro e um processamento adicional. Você pode evitar isso, deixando os componentes complexos só em uma face da placa. Então, a gente vai montar primeiro o lado bottom, com os componentes mais simples, de baixa criticidade, não são grandes, não são pesados, não são complexos. E o lado top, por último, vai receber os componentes de maior complexidade, mais sensíveis, maiores em termos de área, né? E em peso também. O benefício disso, você evita que tenha processamento adicional, você evita custos de insumos e preserva, né, principalmente a confiabilidade do produto, uma vez que vai estar respeitando as recomendações do fabricante. Se é para submeter o processo de reflow a uma vez só, deve-se respeitar, porque senão você vai estar afetando em uma condição de diminuir a vida útil do componente. Como é que ficou previsto, Vitor, no projeto da Telit Rio? Se tem essa questão, se conseguiu distribuir os componentes, como é que ficou? Sim, conversando com vocês da Hymix aí, com a ajuda que vocês deram, a gente fez exatamente isso que você falou. A gente pegou tudo de maior massa ali, componentes mais críticos, e jogou para o top layer ali, né? Para um layer só. Nesse caso, até por questão de custo, a gente optou por deixar todos os componentes em uma face só da placa, como era algo possível para o nosso projeto, né? Então, além da questão da massa dos componentes, a gente ainda conseguiu jogar tudo para um layer só. O que tem no bottom ali é basicamente componente de tuning da antena ali, que não necessariamente é montado. Então, atenderia esse requisito aí de manufatura. Eu sei que às vezes Nesse acaba... requisito é a nota 10, então ficou tudo de um lado só. Ali o desenvolvedor fica louco, né? Pô, vou ter que mudar isso, tem que mover aquilo. Mas, cara, se soubesse a diferença que faz, né, Smiley? Sim, contribui muito, lógico. Essa questão do desenvolvimento, naturalmente, o primeiro tópico é conseguir extrair todas as funcionalidades que se espera do produto. Sim. Mas não se resume aquilo, você precisa avaliar hoje em dia os projetos cada vez mais integrados, né? Questão de design for manufacturing, for assembly, for test, environment. Então tem muita coisa, muita coisa que precisa ser observado e torna a vida do desenvolvedor cada vez mais difícil. Mas dá para chegar lá. Essa troca de ideia contribui bastante. Uma dúvida, Smiley. Geralmente, quando um cliente busca vocês passam esse tipo de orientação também? Nesse projeto, nessa fase de projeto ainda? Sim, é muito importante nessa fase de projeto, porque até vou citar aqui um estudo da revista Manufatura em Foco, que falava a respeito, é um artigo, né, de DFA, DFM, é o título, como projetar produtos e serviços adequados para a manufatura. Que nessa fase do projeto, do desenvolvimento, às vezes até 80% foi o levantamento desse artigo, do custo do projeto, se consegue definir nessa fase. Então, se for mais assertivo nesse momento, a tua chance de sucesso, de atingir as metas, os objetivos cada vez mais estreitos, vai ser maior. Claro, é possível depois fazer uma revisão, mas é mais tempo, é mais custo, você acaba perdendo um pouco do time. É possível, mas você pode acertar já de início, a chance de sucesso é mais intensa. E a gente faz essa recomendação, sim. Esse alinhamento é fundamental, né? Sem dúvida. Vou falar sobre um outro tópico aqui que a gente vê bastante também acontecer, é a respeito da máscara de solda. Então, as ocorrências que a gente percebe em muitos dos projetos é que a definição da cor da máscara às vezes está em função de uma questão cosmética, porque ela está próxima da identidade visual da empresa, o logo é azul, vamos fazer a máscara azul, ou é vermelho nessa fase, ou então a questão de fase do desenvolvimento, na fase de protótipo, eu uso azul, depois eu uso uma máscara verde, depois quando lanço o produto eu uso a máscara vermelha, eu acho que fica bacana, principalmente a questão de produtos de tecnologia, né, dá uma conotação bacana, uma cor diferente da máscara, mas a máscara ela tem uma função que vai além dessa questão de proteger as áreas onde se não deseja ter a solda aplicada, né, ou o cobre exposto. Então, o que acontece? Quando se usa uma máscara na tonalidade verde, com acabamento brilhante, glossy finish, você vai ter uma condição, se o teu montador vai usar uma máquina de inspeção automática, com a tecnologia 2D, ela vai trabalhar com contrastes de imagem. Então, esse contraste ele vai ser mais facilitado, você contribui para a máquina ter uma inspeção com uma aceitabilidade maior. Se você tiver o acabamento verde, com brilho, ele vai melhorar o contraste. Vocês vão ver aqui na imagem, mais ao alto, ao lado esquerdo, a gente vê que a imagem está mais clara, você consegue perceber fácil ali o pad brilhando, vou rabiscar aqui para vocês para contribuir, porque é mais fácil de entender.
Aqui a parte está mais escura, né? Na parte aqui de baixo você vê o pad, eu estou marcando aqui o entorno. Então, isso tudo contribui para que a máquina tenha uma tonalidade de inspeção melhor através desse contraste que a máscara verde brilhante vai ajudar. Do outro lado, que é onde eu vou circular, você vê que está quase tudo escuro. Então, aqui era uma máscara fosca, né, um acabamento mate, no azul. Então, dificulta muito você entender aqui, será que era placa ou era componente? Eu não estou marcando aqui. Vou circular em vermelho. Será que aqui era um componente não montado ou é o fundo da placa mesmo? Não consegue identificar, a máquina tem dificuldade, isso vai gerar atraso na produção, vai às vezes enviar o material para um reparo desnecessário, que na verdade era só uma falha falsa do equipamento. A gente pode contribuir para essa boa facilidade de inspeção usando a máscara na tonalidade verde e com o acabamento brilhante. Você vai ter um melhor contraste ali no processo de inspeção automática. Lógico, você vai trabalhar com um fabricante que tem máquina 3D, aqui na Raimix nós temos a máquina de inspeção óptica automática 3D, isso já não vale. Você pode colocar diversas cores aí de máscara, porque a tecnologia do equipamento é mais moderna e ele vai ter uma condição de avaliação mais facilitada pela tecnologia do 3D. Mas ainda há muito no Brasil, empresas utilizando as máquinas, algumas ainda não têm ainda inspeção só visual com o operador, mas há muitos casos aí de máquinas 2D, e utilizando a máscara verde com tonalidade brilhante, vai contribuir nessa parte aí também. E uma outra questão que é importante na questão de máscara, esses componentes para compor o circuito dos projetos IoT, é muito comum ter componente fine pitch. E esses componentes, pela proximidade, né, o fine pitch é um componente de centro a centro de terminal, ele tem 0,5 milímetros. Então, essa proximidade dos terminais, ela contribui para a ocorrência de curto de solda. E acontece muito a gente receber projetos que, para um QFN ou outros tipos de encapsulamento de componentes também fine pitch, você vê que a máscara não tem o recurso de mask dump. O que é esse recurso do mask dump? O recurso do mask dump é uma aplicação de máscara entre os pads que vão receber solda desse QFN, desse fine pitch, mas que não estão servindo para limitar a área, para definir a área do pad. Então, nessa imagem aqui, eu vou marcar para vocês em vermelho, você vê aqui um lado que está definido, que está sem ter o mask dump, onde eu estou marcando aqui em vermelho. Então, como não tem máscara, não tem nada verde, aqui nessa parte onde estou marcando em vermelho, não tem nada de máscara, o que é o risco? A printer é a máquina que vai aplicar a solda em pasta, ela vai depositar e pode correr o risco de ter um desmoronamento da solda quando você posiciona o componente. A máquina de inserção automática dos SMDs vai posicionar o componente ali e ela pode desmoronar a solda. No desmoronar, ela tem o risco de se unir a solda que foi depositada no outro pad, que eu estou marcando aqui em vermelho. Isso vai gerar um modo de falha de curto, às vezes você vai sucatear o componente, vai descartar, o reparo requer a substituição do componente, então é bastante indesejado. O que é o importante? Eu vou marcar em preto aqui na imagem para vocês. Desse outro lado, você vê que todos os pads, entre todos eles, tem a máscara de solda aplicada. Ela está aqui em verde, vou marcar aqui com a caneta em preto. Tem o pad douradinho e no entorno dele tem uma moldura ali que está com a tonalidade branca ali, mais clarinha. Isso daí é a contenção que a máscara é capaz de fazer. Então, se você tiver essa questão de desmoronamento da solda, essa máscara vai funcionar como uma contenção. Ela vai impedir que a solda flua para o lado do pad que está no lado esquerdo, no lado direito, e feche o curto de solda. Então, o que a gente precisa? No design, a gente atribui isso. Ao colocar a máscara de solda, o recurso tem o mask dump, os componentes fine pitch em especial, pode colocar em outros, claro, também, mas os que têm mais facilidade de gerar esse modo de falha, os componentes fine pitch. E falando para a BGA, isso se aplica também, que é a gente fugir da definição de pad, né, da área do pad pela máscara. Você vê aqui nesse desenho que a gente tem uma simulação de um ball de um BGA, ele está com o pad afastado, então aqui o substrato da placa em verde, estou marcando em preto, né, o substrato, douradinho é o pad, cinza é o ball do BGA, e se vê que entre o pad dourado
e a máscara, que aqui está numa simulação clarinha, né, para poder ilustrar, não tem nada, que é onde eu estou marcando aqui, fazendo um risquinho em preto. Então, não tem nada, o que acontece? Isso daqui é a característica de pad não definido pela máscara. Isso contribui bastante para evitar microtrincas na solda no bol do BGA. Se você definir a máscara, deixar ela definir a área do pad, você vai ter um material que gera uma diferença de altura. Você vai ter o pad, vamos pensar, ele está no plano zero, a topologia dele, a superfície dele, e a máscara vai estar um pouquinho aqui em cima, onde está, eu estou riscando de preto aqui, tem essa setinha. Então, essa máscara é um material estranho, né, para a soldagem, ela não vai pegar solda, né, ela está ali para proteger, e quando a gente faz o processo de refusão, ela já vai inserir ali uma resistência mecânica. Então, você passa a ter um risco, não é uma hipótese de se assumir o risco de ter uma microtrinca já provocada de início pela máscara, por estar usando o design definido pela máscara para ter a área do pad. Então, fugir disso contribui muito já no projeto para mitigar riscos de problemas de trinca de solda em BGA. Então, você vê que a máscara de solda, ela tem ali questões importantes, né, para a gente poder observar. Fiz o meu projeto com máscara verde, num acabamento brilhante, não defini os pads, não fiz a definição da área do pad através da máscara. Para onde eu encontrei fine pitch, componentes miniaturizados, eu fiz a contenção usando o recurso do Mask Dan. Vai contribuir muito para o teu produto não ter, mitigar bastante, né, o risco de qualquer tipo de retrabalho no processo de manufatura. Tem um estudo aqui bastante antigo, que eu acessei há alguns anos, mas na época tinha uma fabricante lá no Polo Industrial de Manaus que fazia os leitores de DVD e Blu-ray. Eles levantaram que 50% do que chegava para reparo nos seus postos de assistência técnica, 50% eram produtos que passaram por algum reparo na fábrica. Então, você vê assim, como apesar de você repara, você corrige, é um detalhe de projeto que poderia contribuir para evitar esse tipo de situação, mas você já induz, né, uma situação de risco de diminuir a vida útil desse produto. Então, se no começo a gente consegue ter um design que contribui, já evita bastante para que no futuro você tenha aí um desejado retorno de campo, né, por ter uma condição de reparo necessária em função de características do design do produto. Bastante coisa aqui, e para esse aqui eu acho que o projeto aí com o Vitor teve também algum desafio desse. Teve situação que você passou por isso, Vitor? Sim, consultamos vocês aí. O primeiro ponto, inclusive, foi a cor da placa, que a primeira revisão ali era uma placa azul, e quando a gente consultou vocês ali, aí você levantou essa questão da tonalidade de verde, né? Acho que está mais relacionada com a cor ou com o brilho, essa questão da tonalidade. Você tem algum detalhe referente a isso? O brilho, com certeza, contribui bastante. O brilho, o acabamento sem brilho, né, o matte, ele dificulta ainda mais esse recurso de gerar contraste no equipamento, mas o verde contribui também, porque ele está na escala, no espectro de cores, ele já está numa parte tão escura, como tem o azul escuro que a gente montou, que era a imagem ali que eu usei de exemplo. Então, unindo as duas coisas, o verde, que já é uma tonalidade um pouco mais clara, comparando principalmente com o azul, né? E o brilho ajuda demais nesse encontrar um bom contraste para fazer a inspeção na máquina UI 2D. Nosso primeiro ponto ali que a gente consultou vocês, que era, como eu disse, era azul. E agora a questão da máscara não definida foi outro ponto que você levantou para a gente ali, que é bastante importante, que a gente aplicou na nossa placa. Aqui na tela a gente só tem uma imagem da nossa placa, a versão do top ali, e algumas telas ali do Altium Design, do arquivo da PCB, né? Em questão a espessura da máscara, é algo definido por um órgão ou é de montador para montador? Você tem algum detalhe sobre isso? Que é uma das coisas que a gente precisa prever, né, na placa. Tá aí um ponto importante. Assim, as principais normas, né, o principal instituto de normatização para processo de fabricação de placa é a IPC. Uhum. Então, especificamente na questão de máscara, cita lá critérios genéricos da norma, se pegar a IPC 6012 principalmente, e a 600, que vão falar de aceitabilidade, né, da fabricação da placa, ela já pronta. A 6012 é para o processo de fabricar e as tolerâncias. Mas de máscara ela não cita a espessura. Mas isso não significa que a gente não possa solicitar aos fabricantes. Tem fabricantes que vão trabalhar com o equipamento ferramental que ele faz a aplicação, tem diferentes meshes. Então, a aplicação desse ferramental, alguns fabricantes de PCB
nua, né? PCB simplesmente sem os componentes eletrônicos ainda montados, tem condições de atender a uma recomendação de espessura. A gente trabalhar com algo perto ali de 17 a 20 micros de espessura contribui muito. A gente falando de stencil, que vai aplicar a solda, os projetos mais modernos, componentes mais monitorizados, estão ali trabalhando entre 5, 4 mil, em alguns casos 3 mil. Então isso é uma espessura, 4 mil é 0,1 milímetro, é muito pouco. Então a máscara pode sim ter uma influência na questão de posição de pasta de solda. Não há na norma uma recomendação explícita de range de espessura, mas a gente pode colocar isso, o desenvolvedor pode citar uma necessidade de atender a espessura no seu arquivo Gerber, né? E aí vai depender da qualidade do processo do fabricante da PCB. Então, alguns podem atender, outros vão falar, olha, eu só atendo a X, não tenho controle do meu processo nisso. Geralmente são aqueles que atendem placas de menor complexidade, produtos mais baratos, né? Acho que não é o caso de nível de complexidade do projeto que nós estamos comentando. Mas alguns outros, sim, são níveis aí de atendimento aeroespacial e militar, né, que são certificados, inclusive, que a Hymix tem, que são capazes, sim, de atender. Show de bola. Mas o que mais pegou nisso aí foi a cor, viu? A gente ficou chateado aqui de mudar para azul. Tá certo. Tirar do azul e jogar para o verde. Mas brincadeira. Show de bola. Certo. Mas é importante, pessoal, esse alinhamento com o montador e com o pessoal que vai produzir, sem dúvida. Você vê até a cor, que é algo que a gente imagina que não vai influenciar tanto, acaba influenciando no processo. Obrigado, são bastante detalhes, como a gente comentou lá, tem bastante desafio de design para funcionalidade. Aí o desenvolvedor, cara, agora me livrei, né? Já consegui resolver. Aí vem o smile lá. Mas a gente supera, a gente vai se ajudando e consegue chegar lá numa melhor condição. Show. Outro detalhe que é importante, que a gente percebe em alguns projetos, é a questão de não uso de alívio térmico e balanceamento de cobre, né? A malha de cobre nos projetos. O que é essas ocorrências? A gente vê assim que os designers apresentam condições de ligar um determinado pad, uma ilha, uma extensão de malha de cobre, diretamente ligado a um pad, e o outro terminal do componente, agora falando de chip composite, coisa mais simples, né? Então um resistor lá 06, 03, 02, 01, que é muito presente nos projetos da TED que nós montamos aqui também, e pode acontecer de você pegar um componente desse, ele tinha a facilidade de ligar num plano de terra, e o pad está todinho, toda a limitação dele, todos os lados do pad estão ligados nesse plano, e o outro pad está só numa trilha com uma espessura, uma largura pequena, é só o suficiente para passar ali qualquer a tensão, a corrente, qualquer o sinal que passa por aquele componente. E isso traz lá uma dificuldade no processo de solda, né? Tanto a questão de ligar o pad diretamente a uma malha de cobre ou uma extensa área de cobre, quanto a questão do painel, do projeto, do circuito todo, ter uma parte dele com muito cobre e outra pouca. Então, nas ilustrações aqui que nós trouxemos nesse slide, você perceber, aqui nessa imagem, onde eu vou marcar em vermelho, vocês vão ver que tem um painel. Nesse primeiro, esse mais alto aqui ao direito, ele não tem nenhum recurso de aplicação adicional de cobre. Então, tem uma área aqui não estou riscando, muito vazia de cobre, né? Não tem circuito, não tem nada no painel. E a outra área, onde eu vou marcar aqui com um preto, tem ali bastante área de cobre, né? Comparado com o lado esquerdo com o lado direito da placa. O que vai acontecer? O cobre, a lâmina de cobre que compõe a fabricação da PCB, né, de substrato, e a ampla maioria dos projetos são em FR4, né? Vamos dizer, 99,98765431% dos projetos usam FR4. Esses materiais, o substrato e a lâmina de cobre, eles têm diferentes coeficientes de dilatação. Então, no processo de refusão, a gente corre um risco quando tem essa variação de uma área da placa com muito cobre, outra área com muito pouco cobre, eles vão ter esse coeficiente de dilatação diferente e vai acabar gerando, durante o processo de refusão, que se começa a temperatura ambiente, até chegar à temperatura de derreter a solda, conseguir fazer todo o processo de soldagem de todos os componentes na placa, você chega ali a 250, 245 graus, 240, no setup do equipamento. A gente usa alguns termopares em diferentes componentes para poder fazer um mapeamento bacana da atribuição de temperatura aplicada ao produto. Então, você faz o setup no equipamento,
tem o conveyor que está trafegando a placa nesse conveyor até chegar às diferentes zonas de aquecimento com diferentes temperaturas, e se captura parte da placa chegou a 241, outra parte 243, outra parte 240, então chega em temperatura alta. Só que durante esse processo, ele vai ter uma dilatação do cobre e uma dilatação diferente, né? O coeficiente do material do substrato. Então você acaba gerando uma torção na placa num dado momento que essa placa está trafegando pelo forno de refusão de solda SMT. Isso é indesejado porque, conforme a torção, você já está com o lado bottom da placa montado, está montando o lado top, essa torção é indesejada porque ela pode gerar um risco de trinca. Se for muito intensa, é um caso mais raro, pode até derrubar um componente, ele soltar da placa. Então é indesejado. Você pode fazer o projeto prevendo a atribuição de cobre, um espalhamento melhor, às vezes aplicado até em área externa. Você vê que nesse projeto, toda essa área que eu não estou marcando em preto, ele não tem componente. Depois essa placa vai ser depanelizada, vai ser separada, ela só está nesse formato de quase quadrado para poder permitir o processo de suportar ela no conveyor, que é o trilho, a esteira onde a placa está passando no processo de montagem, nas máquinas automáticas. Então, se você colocar cobre nessa área, que nem vai interferir no projeto, depois ele vai ser depanelizado, vai ser descartado, né? Isso é só uma condição de design de panelização para poder fazer a montagem automática, já contribui muito, né, através desse design, para que você mitigue ou evite, né, definitivamente, o risco de ter uma torção da PCB por conta de diferente balanceamento de cobre. E a outra questão sobre o alívio térmico, eu vou marcar aqui também em vermelho, já nessa imagem mais abaixo, aqui no lado esquerdo, abaixo do slide, você está vendo o C1 e o C2. Então, aqui, o C1, ele tem só aqui a trilha marcada, um pontinho da trilha ligado a toda a área do pad. Aqui vai chegar um sinal, vem um VCC, algo equivalente. Né? O C2, mesma coisa. Então, tem todo o pad ligado a uma trilha que tem uma espessura bem, vamos dizer que equivalente a 1 milímetro pela imagem, né, estimado. E, do outro lado, uma imagem dos componentes já montados, né? Vários capacitores montados ali com modo de falha tombstone. Então, todos os componentinhos levantados. Então, como a gente mitiga esse tipo de situação? No próprio C1 e no C2, nessa imagem, você vê que o pad que está ligado aqui a uma malha extensa de cobre, ele está só com pequenas ligações, ele não está todo o limite do pad conectado à malha de cobre. O que isso aqui gera? Durante o processo de refusão, ele vai ganhar, se ele tiver todo ele ligado, vou riscar aqui em vermelho, todo esse lado do pad aqui ligado à malha de cobre, o que vai acontecer? Esse pad vai demorar mais para ganhar temperatura, e o daqui vai ter uma diferenciação do momento que ele chega à temperatura do ponto eutético da solda. Então a solda começa a derreter, se estiver usando uma solda com liga LED free, 217, 221 graus. E ele vão chegar em diferentes momentos, essa temperatura vai chegar no pad. Então, quando ele chegou a 217, 221 em um pad, porque ele está copiando mais temperatura, tem mais cobre nele, está trazendo mais temperatura, ele já vai derreter a solda e vai fazer o componente puxar para o lado dele. E o outro ainda não ganhou essa temperatura. Então, ele ainda não derreteu. Vai levantar o componente. O que é o recurso? Né? O que é o importante? O que a gente ganha? Qual é o benefício de usar esse recurso do alívio térmico, thermal relief, aí nos editores, né, de projetos de PCB? Esse thermal relief vai contribuir para que você evite esse modo de falha. Você vai conseguir fazer o processo especial no SMT sem ter um atraso, sem ter retrabalho, sem ter etapas indesejadas ali de reparo por conta do modo de falha de tombstone. Você imagina um módulo, às vezes tem mais de 200 capacitores ligados no módulo, componentes de dimensão 01005 em escala de polegadas, né? Isso em milímetro ele dá 0,4 milímetro por 0,2 milímetro, um componente muito pequeno. Você ter um monte de tombstone para consertar, montando às vezes 300, 400 módulos por hora. Né? Alguns casos aqui na Remix chegam a essa condição. É bastante problemático, né? Não dá para ter esse tipo de problema. Então você vai ter que parar, mudar o design. Previu isso, cuidou na etapa de design, você vai ter muita facilidade de manter um bom resultado de processo de solda SMT. E também para o processo PTH, quando você precisa de um conector, você tem um USB, projeto aqui da Telit
Rio pode ter alguns conectores, é necessário, né, para poder fazer a integração do projeto com outros recursos. Ainda que em PTH, se você não usar isso também, vou marcar em vermelho na imagem aqui mais ao alto, onde tem esse terminal PTH, você vê aqui, ó, umas falhas de solda. Ela não conseguiu abraçar, não conseguiu ligar, fazer um intermetálico com todo o terminal do componente. Por quê? Não tem o recurso do Thermal Relief. Então, para você soldar isso daqui, isso vai gastar muito tempo do ferro de solda, se for manual, ou muito tempo da placa sobre a onda de solda, se estiver usando equipamentos de solda ONU, wave solder, e ainda assim tem o risco de gerar um modo de falha de solda fria, não conseguir aderir direito no terminal, porque você precisa gastar muito tempo e muita temperatura para poder fazer essa soldagem. E, em geral, não é necessário. A corrente que passa por esse ponto não exige uma espessura, uma largura, né? Uma largura de cobre tocando no ponto do terminal tão intensa. Se você usar o Thermal Relief, vou marcar aqui em preto para a imagem como está aqui mais ao alto, olha, eu estou ligando meu terminal ao circuito com apenas alguns pontos de conexão e vou ter o mesmo resultado de funcionalidade sem ter a necessidade de ou gerar, né, mais graves os retrabalhos, ou a necessidade de gastar muito tempo, muita solda, muita mão de obra, né? Isso também acaba não afetando não só a qualidade e confiabilidade do produto. Afeta o custo também, né? Você vai precisar de mais tempo para montar. Então são dois pontos ali importantes em relação às malhas de cobre, né? Utilizando tanto o alívio térmico, que é o Thermal Relief, quanto o balanceamento de cobre. Eu vi o Vitor, em parte, no início, comentando ali sobre o GND, né, no projeto. Como é que ficou essa condição, Vitor? Esse foi outro ponto que a gente teve que tomar um cuidado aí, né? Aquela questão ali do PTH que você falou, que é a questão da conexão direta ali, né? A gente tem na imagem esquerda aqui. Apesar de quando a gente sair da faculdade ali e ver, pô, se fizer uma conexão direta ali, eletricamente, eu acho que é melhor, né? Tal, a questão do acoplamento de GND. Mas, infelizmente, a gente tem que ter essas considerações também de manufatura, né? Então, aqui nas imagens, a gente tem à esquerda o que seria o não correto no ponto de vista de manufatura, né? O GND aqui, esses mesmos pads da direita estão na esquerda aqui, só que com conexão direta. Então, esse aqui é o que traria os problemas, né, na questão de manufatura. Então, isso é facilmente consertado só adicionando essa questão do Thermal Relief, que é algo bem fácil de configurar ali no Altium, por exemplo, que ali você tem toda a possibilidade de configurar o gap de ar aqui e a questão da largura desse pescoço aqui condutor, né? Então, esse é um dos pontos que a gente considerou na placa, desde o módulo até conectores, todos os outros pontos da placa. Mais um ponto já contribui muito para o processo de manufatura aqui. Sim, sim. Se não conversa com o Smiley, não sai o negócio direito, hein? Rapaz, é legal essa troca, porque assim, como comentamos no início, né? A gente, só na Raimix, nos últimos 10 anos, a gente montou mais de 1000 diferentes projetos. Então, muitos com sucesso, e claro, tivemos dificuldade sim. E o lado positivo de tudo isso é que gera uma bagagem bastante interessante, né? Tanto a questão da documentação, as normas que a gente consulta, que tem essa biblioteca bem bacana aqui na Raimix, que a gente respeita, mas o know-how de vivenciar é muito relevante também, né? Então, conhecendo, sabendo os caminhos ali, o que a gente pode contribuir, não tem por que não fazer, né? E quando é no início, é melhor para todos, né? Tem mais um tópico que eu queria comentar aqui, gente, que é em relação a vias de passagem. É uma outra ocorrência que também é bastante frequente, a gente identificar projetos que requerem, lógico, as PCBs multilayers, né? Às vezes com 4, 6, 8, 10 layers, conforme a criticidade, a complexidade do produto, e naturalmente vai usar o recurso de vias de passagem, né, para desempenhar as funções desse circuito. O que acontece é que essas vias de passagem precisam ser previstas à disposição dela nos projetos de forma que não interfira no processo de solda. Tá? Então, é fundamental que a gente posicione essas vias, essa recomendação é muito importante, essas vias afastadas dos pads, não estar ligadas a pontos onde vão receber solda, né? Seja ela para processo de componentes com terminais PTH, ou ainda que para tecnologia SMT, mas essas vias estejam, principalmente para SMT, essas vias não estejam ligadas, né, diretamente aos pads expostos, né, para receber solda. Vamos ver aqui no alto dessa imagem, para poder contextualizar, explicar com mais detalhes isso daqui, porque é sim um tema complexo. Eu vou marcar em vermelho
onde tem aqui uma ilustração de algumas diferentes vias, né? Então, essa primeira aqui, uma via que atravessa, né, do layer top ao layer bottom, ela tem ali o interno dela metalizado e não está ligado a nada de pad de componente que vai receber solda. Então aqui não tem problema, é uma via que está com o interior dela metalizado, ela poderia aderir solda, mas não está em área onde eu vou propositalmente depositar solda. Quando a gente tem uma via, onde eu estou marcando aqui em vermelho nessa imagem mais ao centro, que está ligado a um pad, eu vou simular aqui, desenhar uma ideia de um capacitor, um resistor, um componente, um chip component, vou marcar ele em preto. Pensa que nesse pad, que está aqui mais ao lado esquerdo da imagem, eu vou montar um capacitor aqui, nessa área. Então tem o pad aqui embaixo, estou deixando com a marcação preta mais grossa para poder compreender que é a solda em pasta. Já aplicou lá na máquina impressora de solda em pasta, printer recebeu solda, e o capacitor veio aqui, né? Montou. E esse outro lado tem outro padzinho que vai ter a solda em pasta, estou marcando aqui em preto. E esse outro pad que está direto ligado aqui nessa via de passagem, eu vou montar um outro capacitor, um resistor, um chip component qualquer, conforme o projeto requer nessa referência. Quando esse produto eu montei, apliquei pasta de solda, a máquina de inserção automática de componentes SMD posicionou o capacitor ali, vai começar o processo de refusão, a placa está passando pelo conveyor para entrar no forno. Quando começar a derreter a solda, ela chegar na temperatura, se eu estiver usando uma liga, como comentei, LED free, 217, 221 graus, essa solda aqui, que agora estou marcando em vermelho, ela vai migrar, isso é uma característica. Tá? Ela vai encontrar um lugar que ela vai dar aderência. Como a área, né, dessa via é muito grande, o que vai acontecer? Eu vou migrar toda a solda que depositei aqui para soldar um terminal do capacitor, do resistor, o chip component que for nessa posição, ele vai acabar preenchendo esse furo, que é da via de passagem. Então eu vou ter um modo de falha de insuficiência de solda. Em alguns casos, conforme a intensidade, esse capacitor, vou agora desenhar aqui em vermelho, ele vai acabar só desse lado ficando com solda, porque o vermelho migrou todo para dentro da via, e ele vai acabar ou ficando só coplanar, com falha de solda, não pegando solda nesse lado do terminal, ou ele vai acabar levantando, vai ficar como essa outra ilustração que estou fazendo aqui. Ele vai acabar só um lado soldando, parte do terminal, e o outro levantou, porque migrou todinha a solda para a via. Então isso aqui é problemático. O que a gente tem que fazer? Qual é a recomendação? Que é importante estar atento. Aplicar o projeto, as vias de passagem, em pontos onde nós não tenhamos ligação direta da via a um ponto onde recebe solda, né? Em geral, os pads, em alguns casos, componentes PTH também. Mas eu preciso ter um projeto com BGA, por exemplo, tem que ter as vias, mas aí você usa esse recurso, que está aqui na imagem mais ao alto, que eu volto a ela, você está vendo ali uma via que é tampada. Então, o cap, né, tem o chapeuzinho ali na via. Ele não vai, porque você tem a via, mas ela em cima houve no processo de fabricação, se especificar isso no teu Gerber, no teu projeto, o fabricante vai tampar. Então ele não vai migrar solda para ali. Ou ainda, essas vias preenchidas, né? Também é um outro recurso de projeto que pode utilizar, porque uma vez ela preenchida, a solda não vai conseguir migrar para esse cilindro, né? Esse espaço que ela disponibiliza. Você evita esses modos de falha, contribui para o processo de manufatura e, de novo, né, importante cuidar de não ter retrabalho, além de custo, principalmente a questão de confiabilidade do produto, quando você acaba deixando a solda aí para um lugar indesejado, você quer soldar o pad, né, não quer preencher a via com isso. Então, é uma recomendação muito importante e a gente vê bastante em alguns projetos com isso. Um outro problema que isso traz, especialmente para ferramental de produção, é a questão de migrar a solda para o outro lado da placa. Então, na imagem aqui embaixo, eu vou marcar em preto. A gente tem aqui um componente que tem uma dissipação térmica mais intensa, estou marcando aqui em preto. E esse componente, ele foi previsto no projeto que ele tivesse vias que conectava a parte de dissipação térmica dele, do corpo do componente, ao outro lado da placa, para contribuir nessa dissipação. Legal, uma ideia bem bacana. Só que como essas vias não foram tampadas,
elas poderiam conduzir a temperatura apenas para a parte metálica, né, e dissipar por toda a malha de cobre, só que ela ficou aberta. Então, você aplica a solda de um lado da placa, com stencil, no processo automático, e aí depois no processo de reflow, essa solda migra para dentro da via e acaba virando ali um calombinho, fica uma bolinha de solda, onde estou marcando aqui. Bem na imagem, essa bolinha de solda ela fica exposta do outro lado e ela vai tem um risco de causar danos ao stencil. O stencil é a ferramenta onde tem as aberturas, onde você deixa aberto só a área onde você pretende depositar solda, propositalmente, para soldar um componente. Como aqui não é uma área onde você vai soldar um componente, vê que na imagem onde tem a setinha vermelha, ela entortou a abertura, é um risco de você estragar a ferramenta. Esse stencil, em geral, ele tem 0,1 milímetro, 4 mil de espessura, às vezes sim, conforme o projeto, mas é muito comum encontrar com 4 mil. Ou entortou isso daqui, você sucateou a ferramenta. Uma ferramenta ele custa coisa em torno de uns R$2.000, mas vai atrasar a tua produção, você vai esperar, não vai conseguir entregar na data que você, para produzir um novo, né, para repor, não vai conseguir entregar na data que você tinha se comprometido, e é altamente indesejável, né, por todas essas razões e outras não mencionadas. Usou os recursos de tampar as vias, observou essa criticidade para evitar que ela esteja no lugar onde pode receber solda, você vai estar contribuindo muito para que teu produto não tenha esses atrasos em processo, que, de novo, né, além da questão de custo, é manuseio adicional para reparo bastante indesejado. Você precisou usar, Vitor, esse tipo de condição no projeto? Foi algo que a gente consultou com você aí também, apesar de que esse projeto não era tão crítico, porque essa família da Telit, ela tem bastante espaço para você trabalhar ali entre os pads, é uma família LGA, né? Então, mas eu só vou mostrar a imagem aqui aplicada para o nosso kit, né? O lado esquerdo aqui seria o jeito que é o não recomendado, né? Que você adicionando a via ali em cima do pad. A gente sabe que em muitos dos casos ali para o desenvolvedor seria maravilhoso, né? Já coloca a via ali, já passa o sinal para outro layer e tá tudo certo, mas do ponto de vista de manufatura, infelizmente, não é assim que funciona. No nosso kit ficou parecido com a imagem da direita aqui. As vias um pouco mais ao lado, não necessariamente em cima do pad, após esse pescoço aqui do Thermal Relief. E com a consideração também de adicionar a máscara de solda ali sobre a via, né? Para não ocorrer esse problema, igual você citou anteriormente, da solda acabar invadindo ali a área da via e acabar passando para um outro layer. Mas é um ponto bem importante também que a gente levou em consideração. Bacana. São recursos disponíveis, uma vez previsto no Gerber, no projeto, o fabricante vai respeitar, vai executar, a gente vai perceber que o resultado vai fluir bem ali no processo de manufatura. Sim. Mais um tópico aqui, ainda do processo de manufatura, já chegando para a parte de testes, né? A gente ficar atento que tem um projeto bacana, as funcionalidades, os recursos do produto estão já aferidos, ele passou por testes de bancada, de desenvolvimento, em nível de prototipagem, bacana. Só que no processo de manufatura a gente vai precisar ter essa questão de teste com volume bastante significativo para poder ter a produção em alta escala, né, os produtos para o IoT, e com alta confiabilidade. A gente consegue fazer um teste com uma cobertura bastante intensa. O que precisa prever no projeto para isso ser possível? Quando a gente está fazendo os testes ainda de desenvolvimento em bancada, com multímetro, com geradores de sinais, com osciloscópio, com instrumentos de bancada, a gente consegue, claro, mas é bastante lento. A gente tem uma saída, um volume de testes pequeno. Já no processo para atingir uma produção em escala, nós vamos precisar que o produto tenha sido concebido, desenhado para permitir um teste de alta confiabilidade, mais rápido ao mesmo tempo. Então, o que a gente vê, é bastante comum, projetos que não foram previstos pontos para contato, para captura de sinais, seja de aterramento, seja de fontes, diferentes extensões que o projeto pode requerer, mas em especial sinais, e acaba tendo que utilizar terminais de componentes, conseguir capturar esses sinais de formas aí como contramedidas, né, como formas alternativas de capturar esses sinais para poder aferir a funcionalidade do produto. Isso é uma condição comum. O que é importante? O que a gente recomenda? Que já no design do produto possa estar atento a que cada net, cada conjunto de sinais do produto possa disponibilizar um test point. É um recurso que permite acesso a um net, uma trilha está ligada a um componente, aquele circuito. Eu disponibilizo nessa trilha, num net, um test point, que vai ser o local onde eu vou capturar esse sinal
de tensão, esse sinal de rádio que está passando por ali, eu possa permitir que, através de agulhas, que é um processo rápido, estável, bastante seguro, de alta confiabilidade, eu acesse esse sinal para poder aferir a funcionalidade do produto. Então, tem questões, às vezes, tem um firmware para gravar, uma checagem se ao receber uma entrada, esse produto gera uma saída com outro sinal. Eu consigo ter esse acesso a 100% dos nets? Ótimo. Tenho já condição de desenvolver 1 giga. A Remix tem uma equipe de desenvolvimento, nós temos parceiros também nesse sentido, mas o produto tem que estar concebido para facilitar esse acesso. Se ele não está concebido, você vai ter uma cobertura de teste pequena e isso afeta a confiabilidade. Você não tem certeza se todos aqueles recursos funcionaram, você não tem acesso, você precisa ter um teste lento, caro, demorado, de baixa confiabilidade, vai ser através de instrumentos de bancada, e isso não é legal. Então, se previu no projeto, tem esses acessos, contribui. Evita de qualquer maneira, poxa, mas acessa pelo terminal do PTH, eu preciso saber se a tensão está ali, eu vejo ali onde entra o conector da fonte, eu vou lá e coloco uma agulha nesse ponto. Sim, existe agulha para poder pegar o sinal num componente PTH, a gente chama as agulhas coroas. Não é legal, porque ela suja mais, ela tem mais falha de contato, então é um recurso para atender essa contramedida, mas não é o melhor recurso. O melhor recurso, eu vou marcar aqui em preto, aqui onde tem esse círculo, essa elipse vermelha, estou riscando agora de preto, é uma agulha encostando no terminal PTH. Ela tem condições de sujar mais, ela vai dar mais manutenção e dar mais falha de contato. O ideal é esse tipo de agulha onde tem a elipse verde, estou marcando agora em preto, porque eu estou com o test point feito para conseguir capturar, ele é essa a função no design, e a agulha lança, ela fura, né? Ela fere bem bacana, ela faz um bom contato com esse test point, e eu capturo bem o sinal que deseja para poder aferir a funcionalidade do produto com alto volume e alta confiabilidade. Fugir do projeto, eu vou deixar um test point aqui muito próximo ao componente PTH. Em geral, eu espero que você vai estar montando esse produto, esse projeto com uma empresa que já usa insumos de alta tecnologia, padrão mundial de mercado, como é o nosso caso aqui na Remix, a gente usa os insumos no clean. O que significa que a tecnologia do fluxo está ali, se a solda não tiver fluxo, não vai soldar o componente, tem que ter. Só que esse fluxo tem diferentes tecnologias. Então, você está usando um fluxo, um insumo que tem o fluxo no clean, bacana. Você vai evitar de ter que ficar lavando a placa, que é risco, é mais manuseio, é mais custo, usa água deionizada, usa cleaners que são caros também, mais processamento que é indesejado, são mais modos de falha. Só que esse fluxo no clean, ele gera uma proteção, que é muito legal para o terminal PTH, por exemplo. Ele já tem uma proteção a mais. Ele faz um encapsulamento ali, fica bem brilhante. Só que esse encapsulamento, se ele for em cima de um testing point, eu vou circular essa imagem que está mais ao alto aqui, ao lado esquerdo. Você vê aqui? Então tem um test point a 3 milímetros, né, de borda a borda de um componente do terminal PTH. Bacana. O fluxo não vai migrar ali. Agora, se eu tiver, como está na imagem aqui ao lado direito, vou marcar aqui também. Tem um terminal PTH, que é o soldo, e tem 2 test points, tá vendo aqui? Marcando em preto, que estão ali a 1 milímetro de distância de borda a borda. Esse fluxo, quando soldar, ele vai fazer um spread, um espalhamento, e vai cobrir o test point. Então a agulha vai ter dificuldade, vai sujar, porque ela vai quebrar ali essa cadeia que fica do fluxo em cima do pad, vai dar problema de contato. Coloca os test points em todos os nets, mas afastados, pelo menos 3 milímetros, de todos os pontos de solda PTH. Esse fluxo não vai migrar para ali, ele não alcança, né? E você evita o mau contato. E também, quando você tem um projeto como o do Vitor que apresentou, que está com todos os produtos no lado top, bacana, coloca as agulhas, os acessos, os nets, né? O acesso aos nets, os test points embaixo, que você vai ter agulha só em um lado da giga de teste. Isso contribui para o desenvolvimento e custo do desenvolvimento da giga de teste. Agora não, meu projeto tem componentes dos dois lados. Avalia o lado que tem menor população de componente alto, geralmente os PTHs. E componente PTH, ele dá boa projeção, ele solda, mas pela característica, como tem aqui um varistor, ele pode mover um pouquinho do corpo do componente. Se ele tiver um test point muito próximo, aqui na ilustração a gente colocou bem distante, né? A ideia é de deixar 10 milímetros de distância do corpo do componente, mas ele pode mover ali e bem do ladinho, onde estou marcando aqui uma pontinha preta, tem um test point. Se o corpo do componente ele mover um pouquinho, a agulha, quando descer a giga, normalmente ela tem um flutuante, né, a parte de baixo, um plate,
e a parte de cima ela se movimenta para tocar, pressionar a placa e fazer o contato com as agulhas. A agulha corre o risco de bater no componente. Você vai estragar o componente, vai dar manutenção na giga, vai parar a linha, vai gerar um caos. Então, prever os nets com acesso com test point, não acessar os nets por terminal de componente, e avalie essa disposição, que vai contribuir muito para você ter uma giga que tenha bom acesso, né, uma cobertura próxima ou atingindo mesmo 100% do circuito, permitindo uma produtividade de teste, né, muito alta, volume de produção em escala, e confiável acima de tudo. Pensar nesse ponto. No projeto da Telit Rio, Vitor, previu o test point? Como é que ficou essa questão? Previmos, com a sua ajuda também. Além do o que a gente principalmente pega nessa questão de test points com módulo celular, que é o caso do projeto aqui, basicamente a gente precisa monitorar mais os sinais de alimentação, as linhas de comunicação ali, talvez um sinal de status, mas é uma das coisas que a gente previu. A gente tomou esse cuidado também de deixar todos os test points numa face da placa, né? Estão localizados. Opa, deixa eu limpar aqui. Estão localizados aqui e aqui, uma certa distância do componente ao lado aqui, que é o módulo, atendendo a esse requisito aí da distância para um componente de massa maior. E sim, tomamos esse cuidado, e nesse caso aqui, o que a gente geralmente pega em módulo celular é a interface USB, para poder fazer uma atualização de firmware, um trace de rede, caso o módulo esteja com algum problema em campo, facilita muito, as seriais, principalmente, e o sinal de comunicação ali, caso tenha algum problema em campo e você queira monitorar ali o nível de sinal de comunicação, a questão também da alimentação. Então, basicamente, foi o que a gente cobriu ali na parte de test points na placa. Bacana. Tá possível agora desenvolver uma giga que vai ter um bom acesso, né? Essa giga aí tá fácil, hein? Eu falo aqui, tem uma equipe muito tá boa tranquilo. aqui desenvolvendo giga aqui na Himix, mas a turma ali é muito criativa. E esse tipo de projeto, quando o pessoal pega, ele já fala, cara, aqui o design facilitou a minha vida. Boa, show de bola. Bacana. Gente, eu vou falar do último tópico aqui de recomendações de processo, depois passo a bola de novo para o Vitor, e já vou pedir desculpa porque eu falo bastante aqui, então passamos um pouquinho do tempo, alguns com outros compromissos ali, entendo, mas acredito que vale a pena, são recomendações bacanas aí que devem nos ajudar a economizar algum tempo lá na frente. Então, essa última recomendação nesse evento aqui de hoje é em relação à painelização. É muito comum a gente encontrar os projetos que avaliam o projeto final de integração mecânica, precisa montar num case que já existe ou coisas equivalentes, e tem uma série de componentes do circuito que precisam influenciam também na panelização. Temos também questão de disponibilidade do componente, como ele precisa ser em termos de acesso, né? Componente PTH, conector USB PTH, lógico que ele vai ter que estar é muito comum estar na borda da placa, porque você vai montar num case e precisa acessar ele. Mas a gente precisa avaliar que nessa questão do nosso circuito, para processo de manufatura em escala, ele vai ser painelizado. Por que ele é painelizado? Você tem um circuito, vou passar uma situação hipotética aqui, uma placa que tem 80 por 80 milímetros, então é uma placa relativamente pequena, pensar numa placa equivalente ao tamanho de um celular, coisa desse tipo. Vou pegar uma coisa quadrada, 80 por 80 milímetros. Para aproveitar a produtividade numa linha de montagem SMD, você vai painelizar. Então, você vai colocar lá, por exemplo, um painel com 9 circuitos. Vai pegar todas essas placas, ou 4 circuitos, 9, 6, conforme a característica da linha de montagem que a empresa que vai estar montando para você tem. Né? Então, são máquinas que têm diferentes características de largura de conveyor, né, que é a esteira por onde as placas trafegam, e isso precisa ser respeitado para o processo de painelização. E muitas vezes a gente vê alguns projetos que tem componente muito próximo da borda. Essa questão do componente muito próximo da borda, ela se torna ainda mais grave quando o projeto foi previsto para ser depanelizado a disco. Né? A gente usa aqueles V-Cuts, pega lá a IPC 2221, ela cita isso, você pode usar os breakaways, né? Os NECs, alguns chamam de NECs para norma, os breakaways, que são depanelizados por máquinas Halters, um equipamento CNC, e você avalia qual que você vai estudar no seu projeto. A Himix, em especial, faz a panelização. Você vai mandar só
o teu circuito e a gente vai panelizar com as características dos nossos equipamentos para atingir a melhor produtividade. Mas outros não tem problema, né? Outros designs preferem já panelizar também, sabem disso, vão panelizar. Só que prevê no teu projeto que se tiver componente muito próximo à borda, qual que é o risco que você vai estar inserindo? Eu fiz meu projeto com V-Cut e tem um capacitor, um MLCC bem na borda. Pois os componentes são sensíveis, são aí clássicos de artigos na internet de problemas intermitentes, aquele problema chato, né? Funciona às vezes não funciona. Quando o técnico vai lá avaliar, a coisa funciona. Depois você vai embora, o cliente liga, parou de funcionar, os problemas intermitentes, é terrível. E os MLCCs são clássicos desse tipo de situação, porque eles sofrem com maior frequência o problema de trinca. Então, essas placas que tem componente na borda, você vai depanelizar ela por V-Cut. Na mão, por favor. Né? Você vê isso, para tudo, não pode. Tem que ser, existem os discos de depanelização com os V-Cuts, mas ainda assim precisa de um operador segurando, às vezes você segura com mais firmeza, outro com menos firmeza, é variável, não é legal. Né? Evita isso, faz o projeto pensando em ter componente afastado da borda, a gente já tem uma recomendação em termos de ter esse componente afastado da borda, com pelo menos o afastamento de cobre também e de trilha, né, com pelo menos 1 milímetro, para você não correr o risco de quando for depanelizar, ainda que em router, ainda que em CNC com fresa automática, né, com movimento automático computadorizado, porque ela também tem uma tolerância e você pode expor esse cobre. Deixou o componente ali bem na borda da placa, no projeto, no Gerber, ele vai aceitar, vai estar legal. Só que na hora de fabricar tem as tolerâncias da matéria-prima, dos equipamentos, isso vai gerar um risco da própria ferramenta, né, que é utilizado no processo de panelização para posicionar a placa, e isso tudo vai gerar risco de você expor o cobre, ou da trilha, ou da malha de aterramento. Então não deixa componente no limite das bordas da placa, deixa ele com pelo menos, ou trilha, né, pelo menos 1 milímetro para dentro. E os componentes também. Você vê nessa imagem que eu falei sobre o componente e o capacitor, vou riscar aqui em preto, olha aqui uma trica. Então isso aqui a gente extraiu de um artigo de internet, de um produto, um estudo de modo de falha, que o capacitor, onde eu estou riscando aqui, tem uma trinquinha pequenininha. Ele ainda consegue fazer contato, às vezes, conforme dilata a temperatura de operação da placa, mas é aquela falha terrível, né, intermitente. Como que eu evito? Faço o meu projeto pensando em depanelização com NEX, com os breakaways. Vai ser uma depanelização automática, né, com repetibilidade, estabilidade, não é nada na mão. Projeta assim, deixa o componente afastado da borda, já evita também o risco de dano do componente. E uma outra dica bastante importante aqui, placa, em geral, ela é cotada por área. Então, se você consegue ter um projeto que você tem o componente aí a 5 milímetros da borda, a gente não vai incluir borda adicional para essa PCB, esse painel trafegar na esteira das máquinas. Porque a máquina tem que segurar a placa, ela clampa, certo? Então, no lado esquerdo, no lado direito, ela vai clampar. Né? Você está trafegando por ali. Se tem componente, se clampar ali, eu vou colocar o componente em cima do clamp, né? Ao invés de colocar na placa. Então, você tem que colocar uma borda adicional. Se você tem condições no teu projeto deixar o componente a 5 milímetros da borda, em especial nas bordas, em duas bordas perpendiculares, que é por onde vai trafegar essa placa, você já vai evitar que a PCB, no ato de panelizar, precise ter uma borda adicional que é igual a custo. Só vai servir durante o processo de manufatura, depois ele é cortado, a router separa esse material e descarta. Então, é bem importante a gente pensar no design do projeto, do produto, que a gente vai precisar fabricar ele em escala e vai precisar sustentar ele na esteira da máquina. Se você pode deixar o componente afastado, traz ele para 5 milímetros para dentro da placa, projeta pensando que vai ter breakaways, vai ter NEC, né, vai ser depanelizado por processo automatizado no processo na Hymix. Se você vê em algum lugar na mão, manda parar, não quer dor de cabeça para o futuro, porque é problema. E não tem projeto, é muito raro já um projeto, se não tem um LCC. Esses caras vão te dar dor de cabeça, porque o processo de panelização é importante e é crítico para esse tipo de situação. No projeto, Vitor, da Telit Hill, você já panelizou eles? Pensou em fazer como? Cara, não panelizamos pelo seguinte motivo, né? Fazendo a consulta com os montadores, ali, a gente viu que as características ali do painel variavam muito de montador para montador. Então, a gente conversando, além da Hymix, outros montadores também, eu vi que eles oferecem um serviço de montar o painel, né? Tem essa possibilidade. Então, a gente acabou optando por deixar a placa solta e alinhar com o montador conforme for a melhor prática ali do painel.
Então a gente deixou a placa solta mesmo. Que hoje em dia é bem mais comum do que antigamente, né? Acho que antigamente era muito dependente do painel, hoje em dia às vezes o montador até prefere fazer o painel, né? Nós prestamos esse serviço e para a gente é muito importante para a gente já ver esses detalhes. Nessa fase ainda, em geral, é tempo de, às vezes, fazer alguma recomendação de adequação, né? Em fase de lançamento de produto, principalmente. Contribui muito, a Remix presta esse serviço. E também é um fator crítico de sucesso. Né? Você faz uma panelização, um projeto que permite uma panelização bacana, poxa, você vai ter menos processamento, menos custo e principalmente confiabilidade do produto, que é o que se espera. Você faz um produto para durar muito tempo no mercado, para o cliente te ligar para te pedir mais, né? Não para te pedir para consertar. E esses fatores que a gente comentou até aqui são itens muito importantes aí que vão contribuir para o teu projeto. De novo, gente, passei um pouquinho aqui, mas acreditem que vale a pena. Vou passar a bola de novo para a equipe aí da Telit, para a gente poder seguir com os demais itens do webinar. Show de bola, Ismael. Muito obrigado. Cara, dica de ouro, várias dicas de ouro que você passou para a gente aí. Os pontos do webinar, acho que a gente cobriu tudo que foi previsto. Muito obrigado de novo. Aqui no final a gente gostaria de agradecer a presença de todos. Tem os nossos contatos aqui da Telit e da Hymix à esquerda. E acho que agora ficou só as questões, né? Acho que tem algumas questões no chat aqui. Você gostaria de assumir, Thiago? Ou a gente pode tocar aqui mesmo? Tá, joia. Obrigado, pessoal. Obrigado, Vitor. Obrigado, pessoal da Telit também que estava aí no chat, né? Agradecer pedir para Eric, Thaís e Fernando. Thaís, Eric e o Fernando, exatamente, que participaram com a gente aí respondendo o pessoal. E obrigado aí o Smiling também por dividir essa experiência incrível aí na Hymix do dia a dia, né, que faz toda a diferença na hora de pensar no desenvolvimento do novo projeto. Eu que agradeço, a gente se sente muito honrado em nome da Hymix quando a gente é convidado para esse tipo de evento, que é bacana. É isso aí, pessoal. Nem todo dia nós temos webinars aqui sobre boas práticas de design de layout pensando em manufatura dessa forma, com tantos detalhes. Vocês viram que o Smiling contou pra gente o que o Vitor perguntou para ele e já ia corrigindo em tempo real. Muito legal a apresentação de vocês. Parabéns, pessoal. Vamos lá para as perguntas. Tem algumas perguntas que eu separei aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Algumas perguntas já foram respondidas aí pelo Fernando, né, pelo Eric e pela Thaís, e algumas o Vitor já jogou para o Smiling e o Smiling já respondeu durante a apresentação. Gostaria de agradecer ao pessoal aí que mandou as perguntas. Tem uma pergunta do Elker, ele fala sobre o problema de flambagem por diferença de dilatação. Ele pergunta se isso acontece bastante quando usamos dois substratos diferentes na mesma PCB. Essa técnica de balanceamento serviria para esse cenário? Existe alguma forma de simular ou prever qual a melhor posição ou geometria dessa área de balanceamento? Olha, acontece sim. O que é importante avaliar? A questão do tipo de material que vai ser o substrato, muito comum, como brinquei lá, 99,98531% usa o FR4, mas também tem uma característica importante na atribuição da especificação da PCB, que é o TG. É o Transition Glass. Então, as placas são fabricadas, existe especificação que é importante também, bacana essa pergunta. Desculpa, eu não peguei o nome de que depois o Thiago me ajuda, mas bem bacana essa pergunta quem mandou, porque especificar isso é muito importante. Tem PCB que é FR4, mas com TG de 130 graus, 140, 150, tem diferentes especificações. É importante colocar isso e avaliar, porque vai ser o ponto onde a placa ela vai sair de um estado mais rígido, quando ela atinge aquela temperatura, ela fica num estado mais flexível. E é nesse momento que vai acontecer essa variação em função da malha de cobre da placa, que vai causar o problema de torção. Para a gente, português, torção, mas você pega lá IPC 650 TM, ela fala lá em torção, arqueamento e flambagem. Ela coloca em 3 classificações, mas tudo torção, tudo indesejado. Então, acontece sim, é importante a gente ficar atento a esse ponto. E quando você tem essa distribuição, você mitiga, porque não resolve, porque o coeficiente de dilatação do cobre é diferente, não tem jeito, é um material diferente. Ele vai causar esse tipo de situação. Então você consegue ter essa contramedida de balanceamento, espalhando melhor o cobre, e também pode fugir de ter uma área onde você tem 6 layers, na outra área, poxa, 2 eu nem uso, eu nem coloquei, coloca ali uma malha de cobre, mesmo que não ligada a nada, né, só para fazer esse balanceamento, como na imagem que a gente comentou ali. Depois vai ser depanelizada, vai até fora. Você já mitiga esse tipo de situação.
Tá, joia. Obrigado, Smiling. Registrando aqui o Danilo, o Wellington, o André, o Haroldo e o Rafael agradeceram aí e deram os parabéns pela apresentação de vocês dois. Obrigado. E obrigado, Elker, por ter mandado essa pergunta aí pra gente. Uma pergunta aqui do Marcelo. Qual seria o mínimo de espessura de uma máscara de solda para um projeto desse, Smiling? Então, olha, como eu comentei, ele não tem na norma uma definição de range, mas assim, se a gente colocar no nosso GER uma solicitação, fazer a produção, a aplicação da máscara de solda de 16 a 20 microns, isso vai contribuir muito para que já tenha a entonação do fabricante ficar atento, ele vai gerar depois um technical question, vai debater esse assunto, vai falar se ele é capaz, se de repente o processo dele que é capaz é o processo que atende norma aeroespacial e defesa, que é bastante restrito, né? A Hynix tem as certificações, mas não é comum, vocês têm dificuldade de encontrar empresas que trabalham com esse tipo de certificação no mercado, mas é bom colocar a pauta. Se colocar esse range, vai se buscar trabalhar, mas não é normativo. A joia, obrigado, Smiling. Tem uma pergunta para o Vitor aqui, eu acho que é uma pergunta do Vitor também, no Xará seu. Vamos lá. Eu vou adaptar a pergunta, tá? Ele pergunta qual é a placa mais indicada para rastreamento de equipamento mobilizado via celular ou satélite para áreas rurais. E aí eu cito todas as tecnologias que a gente trouxe aqui, né? Cat4 ou superior, Cat1, Cat-M1, Narrowband IoT, Fallback 3G ou 2G, concentrando em celular. Mas aí eu vou adaptar essa pergunta, Vitor. Se chega um cliente querendo desenvolver um novo projeto com vocês aí, qual você recomendaria para áreas que você pode ficar perdendo o sinal da rede celular e conectando de vez em quando? Seria algo com fallback 3G e 2G? Sem dúvida. Acho que talvez um dos indicados aí seria o nosso ME910G1WW, que ele tem CAT-M, NB e fallback 2G. Então, nesse caso, é o que a gente recomendaria ali, porque ele teria a segurança de trabalhar com o CAT-M e o fallback 2G nesse caso. Então, sempre essa opção de fallback, que está presente em quase todas as famílias da Telit, aí é o ideal, sem dúvida. E como funcionário Telit, eu ia dizer, esquece essa coisa de satélite e vamos trabalhar com módulo celular. Repete, por favor, ME? ME910 G1WW, é um deles. É isso aí, pessoal. Obrigado, Vitor. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. É uma pergunta do Igor. É uma pergunta para vocês dois, tanto para o Smiling quanto para o Vitor. Quais as boas práticas para a giga de programação de módulos, principalmente com relação, na hora de programar, né, se você não tiver o espaço para o JTAG, por exemplo, seria utilizar formato pinça, ou seja, aqueles pontinhos de agulha? A Telit não tem contraindicação a isso. A conexão estando estável ali, como geralmente a gente usa ou a serial USB para programar, são 4 ou 2 pinos ali, não tem problema. A agulha atende o suficiente ali, só garantir a estabilidade. Sim, é para processo também. O processo com agulha, acesso por agulhas especial em test points, com agulha lança, é o ideal. Então, o desenvolvimento da giga, chamada cama de agulhas, né? A gente encontra bastante artigo também na internet, da Insight, da HP, enfim, de fabricantes nesse sentido de CT e também de MDA, mas o ideal é por agulha mesmo. A joia. Vamos às últimas duas perguntas aqui, pessoal. Muito obrigado por estarem até agora conectados com a gente. É uma pergunta do Elker. Ele pergunta qual a melhor probe para RF, coax ou ground spring? Eu já tive problemas com o alinhamento de probe coax, ele afirma aqui. A agulha de RF realmente tem características ali que precisam ser avaliadas por projeto. A fase de desenvolvimento, a validação, desenvolvimento da própria giga, né, do produto, já está previsto o acesso. Então, essa parte já, nesse momento, estaria superada. Eu deixei um acesso, tem um ponto para esse tipo de agulha. Mas conforme o tipo de frequência, o tipo de amplitude do sinal, quantos decibéis vai estar sendo medido ali naquele ponto, você pode precisar aferir essa agulha. Então, é importante que os equipamentos que vão estar fazendo o acesso do sinal através dessa agulha permitam também calibrações, aferições. Vai gerar lá um arquivo de ajuste, né, de offset, para você poder ter uma estabilidade, porque RF, então, numa equipe aqui de desenvolvedores, sabe que são críticos, você precisa aferir isso. Uma vez encontrado o ajuste ideal, o tipo de agulha ideal, o ajuste ideal, faz o offset no equipamento, constantemente afere ele para ter uma estabilidade boa. Tá, joia. A última pergunta para vocês, Smiling, com relação ao método de aplicação do conformal coaching.
Qual o melhor usado na indústria atualmente, ou qual você recomenda, né? Olha, o Conform Coaching, lógico, você avaliou o produto, ele vai ser aplicado num ambiente que é hostil, você precisa proteger cheio de umidade, poeira. Já decidiu essa parte, porque é um custo, é um insumo caro. Fujam, evitem especificar, olha, eu vi um material que aplica em chaveiro, que existe muito para o mercado, aquele acabamento, aqueles chaveiros bonitos, né, que tem aquele brilho bacana, é aplicado no material, mas aquilo não é para placa, ele tem que respeitar uma série de cuidados de adesão ao PCB, ao substrato, e de proteção também ter não interferir de nenhuma maneira, especial produtos com rádio, né? E em questões de MCMI. Mas assim, o processo melhor de aplicação começa pelo insumo, um insumo desenvolvido para produto eletrônico, tem Electrolube, tem produtos da 3M, da Dalcorn, agora Dalsil, né, o novo nome da empresa, há alguns 2 anos a gente ainda chama de Dalcorn, e o processo de aplicação para o processo automático, processo seletivo. A Hymix tem aqui o processo seletivo, um equipamento que vai depositar o material do coach só onde você deseja proteger, então você já economiza, já tem um processo bem aplicado, e de novo, o design tem que prever. Então você tem uma área que você deseja ter o coach protegendo um componente, um circuito, e bem do ladinho você colocou um conector que precisa fazer uma conexão elétrica. Aí o coach vai cobrir, vai atrapalhar. Então o projeto tem que prever, faz o processo para o coach seletivo, dá uma olhada na IPC 830, que traz bastante informação, que lá é diretamente para a placa e tem as informações adequadas ali com mais detalhe para poder fazer a definição do teu Conform Coach. Tá joia, Ismael, obrigado. Gostaria de perguntar fazer uma pergunta para o Vitor, né? O Vitor, a Telit Hill, que é a placa de desenvolvimento que foi apresentada hoje, né? Certo. Ela traz a família dos módulos LE 910, certo? Não só eles, todo o Form Factor 910 da Telit está previsto nesse kit de desenvolvimento aí. Então, a gente tem módulo aí, que é o LE910S1, que é o módulo CAT1 Fallback 2G mais GNSS independente. Certo. A gente tem também módulo CAT1 ou CAT4 com Fallback 3G e 2G previsto. A gente tem módulo CAT-M com NB e Fallback 2G previsto também. Certo. E acho que são esses. Tá certo. Todos previstos no kit da Telit. E esse kit da Telit, se um cliente desejar montar esse kit, ele entra em contato com vocês e conversa com vocês como fazer, certo? Sim, a princípio sim, a gente pretende divulgar no futuro o hardware e o kit aí, deixar aberto, mas como ainda está na nossa primeira revisão, por enquanto, se quiser, tem que entrar em contato com a gente. Exatamente, vocês montaram aí e estão fazendo os testes, né? Deixando tudo ok. Exatamente. Beleza, então. Eu gostaria de abrir agora a palavra para vocês, começando então pelo Smiling. Ô Smiling, gostaria de deixar aí 1 minuto para você agradecer e dar as suas palavras finais aí do webinar. Volta para a sala, Smiling. Cadê? Aí. Bacana. Então, acho que de novo citar, sempre nos sentimos muito honrados de participar desse tipo de evento. Acho que essa questão nova, né, de compartilhar o que se sabe, é bastante generoso. E aprender também que as perguntas nos trazem questões que às vezes nós não exploramos, quem sabe material até para próximos eventos. E agradecer a todos que estiveram conosco e disponibilizaram seu tempo nessa tarde para compartilhar esse espaço conosco. Obrigado a todos. Tá, joia. Obrigado, Smiling. Vitor, gostaria de deixar aí para você, então, 1 minuto aí para você falar um tchau para o pessoal aí e dar a última mensagem da Telit. Opa, obrigado, Thiago. Bom, agradecer a presença de todos aí, o tempo disponível para a gente aí. E conte sempre com a Telit. A gente tem solução celular, GNSS, o Wi-Fi e Bluetooth. Então, aqui no Brasil a gente tem toda uma estrutura para atender os clientes Latam aqui. Então, só entrar em contato através dos e-mails de contatos aqui da apresentação. Muito obrigado também, Smiling, que topou aí, que é um parceiro nosso de longa data, que topou participar desse desafio aí. Obrigadão. É isso aí, obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, só para deixar registrado aqui, o Fernando comentou aqui no chat, Fernando da Telit, que todos os módulos Telit estão certificados na Anatel. Assim que chegam os novos módulos, eles já certificam na Anatel. Para vocês terem acesso a esses certificados, entrem em contato com o pessoal aí da Telit. Aí está então o contato saleslatam@telit.com está aí na tela, tá bom? E também tem o contato do Smile, smile.fleming@high-mix.com.br.
É isso aí, pessoal. Obrigado. Vou encerrar então a sala. Obrigado demais pelo tempo de vocês. Tomara que as informações passadas aqui nesse webinar sirvam para vocês, né? Como aí as boas práticas de design nos projetos de vocês de hardware e layout, principalmente pensando em manufatura e fabricação de diversos milhares de produtos. Obrigado, Boa. pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.